Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre dormência em sementes. Temos que diferenciar dois termos importantes com relação à semente. Primeiro, a questão da quiescência. Uma semente que está quiescente é a semente onde ela não tem todas as condições favoráveis para a sua germinação. Falta alguma coisa para ela germinar, então ela fica parada. Quando essa situação é regularizada, ela germina. Agora, uma semente dormente é quando eu tenho todas as condições favoráveis para a germinação, temperatura, umidade, oxigênio, não tenho nada de impedimento químico para a germinação, mas essa semente não germina, então ela está dormente. Existem alguns inibidores, alguns metabólitos internos a essa semente que impedem a germinação. Ilustrando aqui, eu tenho um embrião que pode estar maduro ou até imaturo. Ele passa por por um repouso fisiológico, então, após a sua formação, e essa semente vai estar numa fase de quiescência, tendo condições favoráveis, ela germina, ou vai estar em estágio de dormência, onde mesmo com todas as condições favoráveis, ela não germina, e aí eu tenho que fazer o quê? A quebra da dormência. Um conceito que define melhor dormência é esse feito por Villiers, em 1972, que diz que dormência é um estado de repouso fisiológico em que a semente, em função de sua estrutura, composição química, possui um ou mais mecanismos bloqueadores de germinação. Então é uma questão inerente, própria, genética da semente que dificulta a germinação. E o que isso significa para a planta e a semente? O que é esse significado da dormência para a planta ou a semente? Uma germinação apenas em ambiente favorável. Ocorre uma maior longevidade da semente. A semente, quando dormente, ela não germina toda ao mesmo tempo. Germina de acordo com o passar do tempo. Existe também uma condição de resistência provocada pela dormência às condições adversas do ambiente. E também ocorre uma distribuição da germinação ao longo do tempo. Como eu falei, não germinam todas as sementes ao mesmo tempo. Então, é uma forma de preservação da espécie o fato dela ter mecanismos internos de dormência. O que significa a dormência para a agricultura? Uma semente dormente é uma semente que tem uma conservação por um longo período de tempo. Existe uma resistência também em campo e no armazenamento provocada por essa dormência que favorece maior longevidade da semente. E no caso da viviparidade, quando eu tenho dormência, o que é viviparidade? É quando a semente germina mesmo dentro do próprio fruto na própria planta-mãe. Então aqui você tem esse exemplo já de desenvolvimento do embrião e a semente germinando, mas quando eu tenho a dormência isso não ocorre. Tem efeitos desfavoráveis com relação à redução da emergência de plântulas no campo. Então, quando você tem aqui sementes que estão dormentes, eu tenho plantas que germinam e tem emergência, mas eu também tenho sementes dormentes. No caso aqui milho, aqui principalmente monocotiledôneas, né? E aqui aveia. Então, quando não tenho essa quebra de dormência, eu tenho uma desuniformidade no campo, uma diferença de estágios de desenvolvimento. Então essa semente aqui ela germina, a outra germina daqui 2, 3 dias. Então eu tenho uma planta que está com uma semente que já chegou no seu ponto de maturação, mas tem muita umidade, mas eu também posso ter uma semente que já está praticamente seca em campo e que vai me causar problema com desuniformidade no desenvolvimento. Eu também tenho uma semente que está aqui em campo mais sujeito ao ataque de fungos, de bactérias e também de predadores, principalmente insetos e roedores. No caso de plantas daninhas, eu tenho uma longevidade maior das sementes a campo, que eu posso que fazer diversos momentos para aplicação de herbicidas no controle dessas plantas que estarão no meio de espécies comerciais. Eu tenho necessidade do tratamento de sementes para se evitar o maior ataque de fungos e bactérias, ou mesmo de insetos predadores. Eu tenho que fazer melhoramento do material genético para quebrar essa dormência. Eu tenho atraso na germinação, atraso na colheita, desvalorização do produto no mercado por conta dessa variação de estágios de desenvolvimento da cultura. E também eu tenho aparecimento de plantas voluntárias ou plantas tiguera no meio de outras lavouras
de interesse comercial devido a essa variação no tempo de germinação. Eu tenho dois tipos de dormência, a dormência primária e a dormência secundária. A dormência primária é uma dormência já programada geneticamente, se instala na semente já durante a fase de maturação. Quando a semente é dispersa, ela já está já numa fase de dormência, está em estágio dormente. Então, o que acontece nessa fase? Ocorre um impedimento à germinação precoce da semente durante a fase de maturação e ela evita que ocorra uma germinação ao mesmo tempo de todas as sementes que estão no fruto ou que estão na planta. Isso é devido à presença principalmente do ácido abscísico. É um ácido que está relacionado à dormência de sementes. No caso da dormência primária, ela pode ocorrer em dois momentos. Uma é a dormência endógena da semente, o embrião, onde por fatores morfológicos e fisiológicos dessa própria semente vai gerar a dormência primária. Então, por fatores morfológicos, por exemplo, o embrião ainda não está formado, ele está imaturo, então uma forma de dormência primária é a dormência endógena. E fisiológico, quando eu tenho substâncias inibidoras presentes no embrião, presentes no tegumento, ou presentes nos cotilédones ou no endosperma, que impedem a germinação dessa semente. Eu tenho também fatores exógenos, fora da semente, que promovem a redução ou impedem a germinação e levam a semente à dormência primária. Quais são esses principais elementos que dificultam a germinação e estão fora da semente? O tegumento da própria semente, o pericarpo, o endocarpo dos frutos e também órgãos extraflorais que dificultam essa germinação. Isso está dividido em uma permeabilidade maior à entrada de água e a troca gasosa que impede a germinação. Isso está dividido em três momentos. É uma dormência exógena provocada por agentes físicos, químicos e também mecânicos. Físicos, quando a semente possui uma casca, um tegumento muito grosso, muito forte, firme, rígido, e que impede a entrada de água e aí a entrada de gases para que ocorra o desenvolvimento embrionário. Eu tenho também inibidores químicos que estão na parte externa da semente ou estão no fruto, que o embrião não consiga se desenvolver. Para a eliminação dessa dormência química, muitas vezes tem que submeter a semente ou o fruto a um processo de lavagem para que a substância seja eliminada e o embrião possa desenvolver. Você tem também uma ação mecânica externa à semente, principalmente de pericarpo e endocarpo muito rígido, colocando aqui a semente de oliveira, onde o endocarpo ele é bastante rígido e o embrião não consegue avançar, não consegue expandir e germinar. Por isso a gente tem que submeter essa semente a um processo de escarificação para eliminar essa parte pétrea, essa parte rígida que impede a germinação. E o outro tipo de dormência é a dormência secundária, que ocorre. Um outro tipo de dormência é a dormência secundária. Ela ocorre de forma esporadicamente logo após a semente ser lançada no ambiente. Ela é uma semente, na verdade, inicialmente quiescente, ela tem condições de germinar após você dar as condições favoráveis para a germinação, por exemplo, temperatura, oxigênio, água, mas devido às condições ambientais desfavoráveis, ela se torna dormente. Aqui as causas de dormência clássicas, vou citá-las: impermeabilidade, tegumento da casca à entrada de água, a impermeabilidade da casca ao tegumento à entrada de oxigênio, a resistência mecânica da cobertura, como eu falei, a parte do tegumento ou também do endocarpo rígidos, que o embrião imaturo ou imaturidade fisiológica do embrião, que ele tem que ter uma fase fora da planta para poder terminar o seu processo de maturação, e também a presença de substâncias inibidoras, como eu falei, principalmente o ácido abscísico, ABA, que presente nas sementes, ele impede daí a germinação. E quais são os principais tratamentos para a superação
da dormência. Eles são divididos em tratamentos mecânicos, luminosos, térmicos e químicos. Para a eliminação dessas dormências com essas causas clássicas, principalmente impermeabilidade, a entrada de água, impermeabilidade, trocas gasosas e resistência mecânica, nós temos aqui esses padrões de tratamentos para poder eliminar essas causas. Um deles é a impactação, que é a agitação vigorosa das sementes, principalmente com areia e outras substâncias, ou ela mesma, né? Daí você faz com que esse atrito possa diminuir a espessura da casca do tegumento e aí favorecer a germinação. Outro processo é a escarificação, que ela pode ser mecânica ou química. O que é escarificação? É o processo de remoção total ou parcial da casca ou de tegumento através de faca, canivete, estilete ou materiais abrasivos, que nem lixa, lima, areia, mesmo, né, quando você agita essas sementes, né, e atrita elas com lixa, com areia, outros mecanismos, você faz com que diminua a espessura dessa casca do tegumento e aí favoreça a penetração de água e oxigênio e aí estimule o processo germinativo. Ou senão, quando você submete essa semente a agentes químicos. Então, principalmente aqui o ácido sulfúrico, ele é capaz de corroer o tegumento e a casca e aí possibilitar a entrada da água e oxigênio e aí permitir a germinação do embrião. E outra forma, você tem a exposição também desse tegumento à casca a alta temperatura, principalmente devido ao fogo ou à ação de água quente. Isso daí amolece essa casca ou esse tegumento e justamente possibilita a germinação. A alternância de temperatura seria uma outra forma de você romper essa casca, o tegumento e favorecer o processo de germinação. Outra forma de você eliminar as causas da dormência, principalmente devido à presença de substâncias inibidoras externamente à semente ou internamente a ela, é a partir da lixiviação, utilização de água, né, passando por essa semente ou por esses frutos, a água limpa essa semente desses agentes inibidores, ou senão o uso de agentes químicos mesmo, como o hipoclorito de sódio, ácido nítrico, nitrato de potássio, etanol, ou até mesmo água oxigenada. Eles podem remover essas substâncias e aí livrar a semente da dormência e possibilitar a germinação. Ou se não, utilização de reguladores de crescimento. Como eu falei, o ácido abscísico ele é um agente que promove a dormência. Já a giberelina, citocininas e etileno, eles quebram a dormência, eliminando substâncias inibidoras que estão no interior das sementes. A questão do embrião imaturo, ou imaturidade fisiológica, que também é uma forma de dormência, quer dizer, o embrião, mesmo ele saindo da planta-mãe, ele não está totalmente maduro. O que acontece? Você precisa de um momento para que ele chegue à maturidade. Isso daí a gente usa-se de um tratamento chamado estratificação, que é você colocar ou hidratar essas sementes no ambiente com areia e depois submeter a baixas temperaturas por um determinado período. Essas sementes elas finalizam o seu estágio de desenvolvimento embrionário e após isso elas podem ser plantar outras plantas. Um exemplo clássico, então, desse tipo de estratificação são as sementes de erva mate, que mesmo colhidas a campo, se elas forem plantadas imediatamente, elas não nascem. Então, elas têm que passar por esse processo de estratificação para que elas possam ser plantadas em viveiro e aí, posteriormente, emergir. Aqui nesse quadro eu estou colocando as principais tratamentos para quebra de dormência e os seus procedimentos, né? Vamos abordar aqui um deles, que é a escarificação mecânica, que o procedimento é o uso de material abrasivo, como lixa, como areia, né? Ele vai impedir, reduzir a impermeabilidade do tegumento à entrada de água e também a trocas gasosas e favorecer daí a germinação. Um outro tratamento para a quebra de dormência é a lavagem em água corrente, durante 10 minutos. Isso vai eliminar as substâncias inibidoras externamente à semente ou ao fruto. A forma de tratamento para se diminuir a dormência é o tratamento utilizando-se água quente, que é a imersão das sementes em água a 60 graus Celsius por 1 a 2 minutos,